Quero dizer, em tempo real, vemos o mito do sonho europeu sendo desmantelado, porque sempre há essa crença na Geórgia e na Armênia de que, você sabe, a Europa é como uma panaceia, certo? Mas há uma espécie de desconexão entre esse mito e a realidade. E não me refiro apenas agora, recentemente, quando olhamos para, você sabe, a senhora von der Leyen, e olhamos para, você sabe, Borrell e Michel e todos os nossos eurocratas favoritos fazendo suas observações e declarações e gritando e berrando e tudo mais. Quero dizer, isso reflete uma crise. Mas mesmo antes, quando voltamos a 2009, voltamos a 2010, olhamos para a crise da zona do euro. Armênios e georgianos têm uma longa história com o mundo mediterrâneo. Grécia com Itália, certo? Então, quando vemos a Grécia e a Itália sofrendo, certo, por causa dessas políticas eurocráticas, talvez isso deva te fazer parar para pensar. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal dos Estudos de Neutralidade. E hoje estou conversando com Pietro Shakarian e Lasha Kazhradze. Ambos os meus colegas são da região do Cáucaso do Sul, Pietro da Armênia e Lasha da Geórgia. Ambos estão vivendo no exterior. Pietro é historiador na Escola Superior de Economia em São Petersburgo, Rússia, e Lasha é analista de relações internacionais, trabalhando nos Estados Unidos como oficial de ligação para a Universidade Estadual de Sukhumi da Geórgia. Nós três queremos discutir a situação geoestratégica do Cáucaso e a nova multipolaridade que agora até os Estados Unidos parecem abraçar. Pietro, Lasha, bem-vindos de volta. Pietro, Lasha, welcome back. Obrigado, Pascal. É ótimo estar aqui. Muito obrigado, Pascal Lotas. I'm glad to have you both in the same podcast. Estou feliz por ter vocês dois no mesmo podcast, porque vocês têm percepções únicas sobre sua região. E você sabe, o Cáucaso do Sul tem visto muitos desenvolvimentos nos últimos anos. Houve essa guerra entre Armênia e Azerbaijão e toda a situação de limpeza étnica em Nagorno-Karabakh. E então vimos uma pressão extrema sobre a Geórgia por parte da UE e dos Estados Unidos para mudança de regime e alterações nas leis nacionais e assim por diante. Talvez Pietro primeiro e depois Lasha. Você acha que o período mais intenso para o Cáucaso do Sul já passou? Ou você espera mais volatilidade, digamos, em 2025, 2026? More volatility in, like, let's say 2025, 2026. Acho que há menos pressão, porque especialmente quando olhamos para a administração americana anterior, a administração de Joe Biden, houve esforços intensos para realmente usar essa região contra a Rússia para abrir uma segunda frente da guerra na Ucrânia nesta região. E havia diferentes maneiras pelas quais eles estavam tentando alcançar isso. Uma seria certamente através de Nagorno-Karabakh ou Armênia e Azerbaijão. Agora há essa questão com Zangezur, Syunik, a província de Syunik, na Armênia, a qual o Azerbaijão quer reivindicar. Mas também até mesmo usar a Geórgia como uma arma contra a Rússia para ativar um novo conflito com a Abkhazia e a Ossétia do Sul. E sim, acho que pelo menos a pressão está fora desta região, o que é uma notícia muito boa. Não posso dizer, no entanto, quero dizer, infelizmente no caso da Armênia, ainda há este primeiro-ministro Nikol Pashinyan, que é realmente, sabe, terrível para a Armênia. Quero dizer, não há outra maneira de descrever isso. Quero dizer, vamos falar mais sobre ele, tenho certeza, nesta conversa, e sua orientação geopolítica e sua visão de mundo. Mas ele é, acho, uma força muito desestabilizadora para o Cáucaso. E ele colocou a segurança armênia em risco, realmente também a segurança russa, a segurança iraniana em risco. Ele realmente fortaleceu a posição da Turquia. Falamos sobre a Turquia da última vez neste podcast. Então, sim, não. Essa seria a minha opinião. Quero dizer, deixo a Geórgia mais para Lasha explicar sobre isso. Obrigado, Pietro. É ótimo. Vá em frente, Pascal. Agora, Kokhobaruk Lasha, você compartilha essa avaliação? Sim, sim. Acho que concordo com isso. Com Pashinyan, sim. Não entendo o aventureirismo com a França e o Ocidente.
E você sabe, isso é mais do mesmo, quero perguntar, mas deixe-me apenas voltar ao ponto geral que Pietro fez. Acho que com a mudança no sistema internacional, acho que vocês dois concordariam comigo. Com esse retorno à multipolaridade, acho que isso aliviou a pressão regionalmente no Cáucaso do Sul. Acho que o que aconteceu é que o mundo unipolar, uma mais caminho de mão única, uma abordagem absolutista ao Cáucaso do Sul, termo de repetivo, acabou. Approach to the South Caucasus has, in relative terms at least, is over. And Georgia is relieving with... E a Geórgia está aliviada, sabe? Basicamente por não se sentir pressionada, como Pietro disse, porque não eram apenas alegações. Mas acho que nesse ponto, todos sabemos que houve uma enorme pressão sobre a Geórgia para abrir a segunda frente, basicamente. Com métodos diferentes, ouvi que a Embaixada dos Estados estava falando sobre a Geórgia usar ou fornecer antigos arsenais soviéticos para a Ucrânia, sobrando da guerra de 2008, algo nesse sentido. Então você pode imaginar se tudo isso é algo que os Zezulei e o coletivo estavam pressionando pelo que a Geórgia estava passando. Então sim, sabe, para o ponto de Pietro, a pressão do Ocidente coletivo diminuiu. Mas sabe de uma coisa, mais do que isso, acho que o mito também foi quebrado. As narrativas foram destruídas e realmente, em grande medida, acho que a verdade veio à tona sobre o que todo esse projeto tinha sido. Eu voltaria antes de 2008, a invasão da Geórgia pela Rússia e toda essa narrativa de propaganda e expansão da OTAN no meio do Cáucaso do Sul. Então, acho que estamos na hiring disso. É este o fim disso. Eu diria que é o fim do fim da história. O que estamos vendo é realmente o fim da dominância desse tipo de ideologia de Fukuyama, dessa visão determinista da história. E acho que quando olhamos especificamente para a região do Cáucaso do Sul, e olhamos para a Armênia e a Geórgia, em tempo real, vemos o mito do sonho europeu sendo desmantelado. Sempre houve essa crença na Geórgia e na Armênia de que a Europa é como uma panaceia, certo? Mas há uma desconexão entre esse mito e a realidade, porque se os armênios e georgianos realmente estivessem acompanhando as notícias da Europa, e não me refiro apenas agora, recentemente, quando olhamos para Frau von der Leyen, Borrell e Michel, e todos os nossos eurocratas favoritos fazendo suas observações e declarações, e gritando e berrando e tudo mais, isso reflete uma crise. Mas mesmo antes, quando voltamos a 2009, voltamos a 2010, olhamos para a crise da zona do euro. But even before, when we go back to 2009, go back to 2010, look at the Eurozone crisis, right? When you're looking at such profound crises, now Armenia and Georgia... Quando você está olhando para crises tão profundas, agora a Armênia e a Geórgia são países antigos, são países velhos. Armênios e georgianos têm uma longa história com o mundo mediterrâneo, com a Grécia, com a Itália. Então, quando você vê a Grécia e a Itália sofrendo por causa dessas políticas eurocráticas, talvez isso deva te fazer parar para pensar. Mas agora estamos vendo esse mito sendo desmontado em tempo real. E eu espero, quero dizer, que o povo da Armênia veja isso. Eu não sei sobre Pashinyan. E isso é uma outra questão, para usar a expressão em inglês. Mas a questão é, como essa crise e a forma como especialmente a Grécia foi tratada pelo seu próprio clube de países, certo? Como foi martelada e espremida até a morte, uma fuga de cérebros de milhões de pessoas deixando o navio afundando. Isso por si só não foi suficiente para convencer muitos, certo? Toda essa mania de ocidentalização, europeização, continuou. E parece realmente que apenas a segunda administração Trump agora meio que acaba com isso de vez. Quero dizer, estava desaparecendo talvez com o tempo, mas isso é... Porque de certa forma há esse perigo, não é? De superinterpretarmos o que Donald Trump está fazendo ou introduzindo. Mas por outro lado, há tantas mudanças estruturais acontecendo que provavelmente são irreversíveis. Você pode falar sobre isso? Talvez Pietro primeiro e Lasha? Bem, acho que já estamos vendo tendências mesmo antes de Trump entrar.
Então, quero dizer, se você estava acompanhando as notícias de perto, já vi alguns artigos de opinião da Bloomberg, ou talvez do Wall Street Journal, ou do New York Times, onde já falavam sobre a necessidade dos Estados Unidos se retirarem da Europa, certo? Já havia também uma espécie de reação contra o excesso de correção política que tinha sido uma marca da administração de Joe Biden em particular. E assim você podia ver que dentro do establishment, dentro do Estado profundo, por assim dizer, quando usamos esses termos, já havia tendências de, ter uma espécie de, acho que você poderia dizer, um recuo. E Trump, de muitas maneiras, é o instrumento para realizá-lo. In many ways is the instrument to realize it. I mean, he's the ideal person to realize it as the disruptor. Quero dizer, ele é a pessoa ideal para realizar isso como o disruptor, como ele é frequentemente chamado na mídia. Então, acho que houve uma espécie de precursor para isso. Mas, sim, quero dizer, o que estamos vendo agora, os estados só podem aguentar até certo ponto. Você sabe, tanto dinheiro foi desperdiçado em todos esses projetos para influenciar sociedades, como vemos com a USAID, com mudança de regime, com essas guerras catastróficas e atrozes do Iraque, a Líbia, a Síria, a Ucrânia, que você sabe, em algum momento, isso levaria a um ponto de inflexão, onde os Estados Unidos eventualmente teriam que meio que voltar para casa, ou ter seu momento de retorno. Talvez não completamente, mas ainda assim estamos vendo um movimento nessa direção. Still, we're seeing a movement in that direction. Sim, absolutamente. Então eu me lembro, apenas para ampliar isso um pouco de uma perspectiva pessoal, quando aconteceu o Kosovo e o bombardeio sérvio e tudo mais. Foi uma espécie de, apenas para usar a frase de Pascal aqui, psicose, uma psicose coletiva. As pessoas pensavam, sim, isso é meio errado, mas não realmente. Então era isso, se é a América fazendo, como pode estar errado? Estamos, eliminando um monte de caras maus e ditadores por aí em algum lugar. Quero dizer, eu me lembro desses tempos e desse tipo de humor social, se quiser. E ainda assim havia algo fundamentalmente errado com tudo isso. E é esse algo que acabou irrompendo e surgindo. E você sabe, basicamente o presidente hoje, Trump, na verdade chamou isso. Mas seja como for, sim, só para voltar à região. Você sabe, agora o que a Geórgia está fazendo é basicamente o que sempre fez. Voltando ao tipo de geopolítica de toda essa questão, princípios geopolíticos, como sobreviver como um Estado pequeno. E eu acho que na frente da política externa, o sonho georgiano fez um ótimo trabalho em termos de equilíbrio. E eu sempre fiz essa pergunta. Ainda hoje na literatura você vê, bem, os Estados Unidos ainda têm uma chance e tem que salvar o Cáucaso do Sul, ou tem que voltar lá, e tem que... E ainda assim não há resposta. A resposta é o que estamos vendo. Minha pergunta é, qual é o papel que resta para os Estados Unidos no Cáucaso do Sul? E se a Geórgia encontrar um caminho comum com Moscou e começar, é uma possibilidade remota, eu sei, é uma grande ressalva. Mas e se eles começarem a falar sobre a restauração da soberania? E toda essa ideia do Cáucaso do Sul meio que se unindo como um espaço geopolítico comum, chame de independência estratégica, chame do que quisermos com frases sofisticadas. Mas no final das contas sabemos que o Ocidente falhou. A Geórgia não foi industrializada. A Armênia não é exatamente um país industrializado. O Azerbaijão tem seus ativos de petróleo, energia, gás e transporte que tanto o Oriente quanto o Ocidente desejam. Ótimo, mas no final das contas, o Cáucaso meio que permanece o que sempre foi, uma ponte entre o Oriente, Ocidente, Norte e Sul. It's a bridge between the East, West, North, South. And out of these basic principles, you have to sort of... E a partir desses princípios básicos, você tem que meio que reconfigurar sua própria política externa. Então a questão básica se torna, o que acontece com o Ocidente? Ok, então vamos dar uma chance de 5% para a Geórgia entrar na União Europeia, porque a OTAN está fora de questão. Sempre esteve. Vamos supor que Putin concorde com a Geórgia entrando na União Europeia, porque não é uma questão de segurança, certo? Por si só. Como isso vai? Então a Geórgia vai ser algum tipo de ilha do quê? Do Ocidente industrializado no meio do Cáucaso do Sul?
Dada a burocracia caótica, a burocracia egoísta da União Europeia, como que fizeram com a Grécia. Eles vão permitir que a Geórgia produza e desenvolva suas próprias indústrias? Talvez Pascal pudesse opinar sobre isso. Estou realmente curioso sobre como a economia coletiva europeia funciona em termos de, digamos, ajudar um novo membro a se tornar rico, certo? Eu não acho. E ainda há muitas perguntas que não foram respondidas. Para mim, o mais importante, obviamente, é a questão da segurança. E a única maneira de garantir a segurança da Geórgia é a Geórgia fazer basicamente o que está fazendo agora, tanto regionalmente quanto em suas relações com seus parceiros ocidentais coletivos. Não apenas em termos de segurança, mas também de soberania. Quero dizer, é sobre soberania porque quando você está equilibrando, está perseguindo seus próprios interesses. Tem que dizer, realmente acho que Bidzina Ivanishvili é absolutamente brilhante. Quero dizer, ele é provavelmente o líder político mais inteligente e pragmático no Cáucaso hoje. Ele certamente compreendeu muito bem esse aspecto da política externa. Absolutamente, absolutamente. Originalmente, na verdade, quando ele assumiu o cargo, isso foi em 2012, 2013, ele até citou Serge Sargsyan na época, porque a Armênia originalmente era muito mais equilibrada, sabe, antes de Pashinyan entrar. E Ivanishvili disse, sabe, deveríamos meio que seguir um caminho armênio, sabe, onde deveríamos colocar nossos interesses georgianos em primeiro lugar, certo? E quando pensamos nisso, quando pensamos no atual, no novo, acho que você poderia dizer o renovado momento multipolar funciona muito bem para a Armênia e a Geórgia, se a Armênia e a Geórgia estiverem perseguindo puramente seus interesses nacionais, o que quer dizer interesses pró-georgianos, interesses pró-armênios. Porque em um mundo multipolar, baseado nos fundamentos do direito internacional e baseado na Carta da ONU, não um direito internacional que é como a lei da selva, isso é algo que funciona para esses países. E então, quero dizer, especialmente quando falamos sobre a Geórgia, falamos sobre os problemas com a Abkhazia e a Ossétia do Sul, que são muito dolorosos, essas questões de restauração da soberania. A melhor maneira de resolver esses problemas, e isso é o que Bidzina enfatizou, é através do diálogo com os abcásios, com os ossetas. E como eu sempre digo, na verdade, que para os georgianos, quero dizer, isso é algo que eu acho que pode ser feito. Porque quando você olha para, a Abkhazia, então quando você olha para o primeiro Estado georgiano unido, isso foi em 1008, certo? Sob Bagrat III da Abkhazia. Esta foi a primeira vez que a Geórgia se uniu. E você vê o papel da Abkhazia nisso. O marido da rainha Tamar era Alan. Ele era oseta. Não é impossível para abcásios e georgianos, osetas e georgianos se unirem. Mas isso tem que ser feito através do diálogo, através da paz. Este é o único caminho. É por isso que quando olhamos para a questão de Karabakh e a maneira como Aliyev pensa que pode resolver problemas através da guerra, por meios militares, nunca é uma boa solução, especialmente para a nossa região. A única maneira é através do diálogo e da negociação. Essa é a única forma disso acontecer. Lasha, você quer responder? Pode fazer outra pergunta? Claro, só para finalizar o ponto, com poder militar não alcançamos nada. A Geórgia sabe disso. A Geórgia cometeu erros no início dos anos 90. O poder militar não alcança nada. No nosso caso, o poder militar é extremamente importante, é claro, especialmente dessa escola realpolitik realista. Mas quando você está em um estado pequeno, dividido e pobre, precisa aplicar princípios geopolíticos históricos básicos e diplomacia regional. Essa é a única opção. Vemos isso se desenrolar. Vemos a pressão diminuir, não por escolha, mas por não ter outra opção a não ser aliviar relativamente a pressão do Ocidente coletivo sobre o Cáucaso do Sul, por causa do retorno do sistema multipolar.
Mas não apenas porque os Estados Unidos estão se envolvendo em aventureirismo, geopoliticamente falando. Não há interesses vitais de segurança nacional na região. Então isso também influencia. Isso é muito estranho quando digo isso neste país. O que você quer dizer? A Ucrânia não está nos nossos interesses de segurança nacional? E quando digo que não, as pessoas ficam frustradas. Certo, você sabe, mas acho que o que está acontecendo é basicamente que os contornos do que sempre foi estão voltando e se tornando visíveis na região. E acho que a Geórgia encontrou esse equilíbrio. E me pergunto o que Pashinyan está pensando. Sei que Pashinyan também disse que, você sabe, seu aventureirismo, então sua esperança de que, você sabe, a UE ou a França, com a liderança francesa, vão salvar, você sabe, salvar a Armênia, provavelmente não vai se concretizar. Acho que ele disse isso. Sim, ele disse, infelizmente. Ele aludiu a isso, certo? Mas sabe, Pascal, se você não se importa, eu gostaria de perguntar a Pietro, o que você acha que aconteceu por causa da guerra de Karabakh e do abandono da Rússia? E posso apenas, por apenas um segundo, para nossos telespectadores, enquadrar isso. Toda a questão sobre Pashinyan, o primeiro-ministro da Armênia, é que ele basicamente entregou Nagorno-Karabakh, que estava por quê? 20 anos seguro pelo exército armênio, mas perdeu a guerra. E ele basicamente entregou isso também, em seu discurso, a ponto de Vladimir Putin dizer, o que devo fazer? Ele já entregou. Então, o Azerbaijão criou um estado de fato, e mais de 100 mil pessoas deixaram Nagorno-Karabakh. Mais de 120 mil pessoas saíram. E você tem que pensar, Pascal, sobre a magnitude dessa situação, porque aqueles armênios estavam lá desde, você sabe, quase o início dos tempos. Quero dizer, eles tinham seu próprio dialeto distinto, que mesmo em relação ao armênio oriental padrão, era meio difícil de entender, o que eles chamam de dialeto de Artsakh, ou dialeto armênio de Karabakh. Mas pense também, não apenas que a herança única armênia de Karabakh está sob ameaça, porque agora essas pessoas estão vivendo no exílio, mas também pense em todos aqueles monumentos culturais da Idade Média, na verdade, de tempos remotos na história. Quero dizer, estamos até falando sobre voltar ao século IV. É a primeira igreja onde Mesrop Mashtots, o inventor do alfabeto armênio, ensinou seu script sagrado, na verdade, em Amaras. Isso é em Nagorno-Karabakh. E agora esse patrimônio está sob grave ameaça. Mas isso meio que vai ao ponto de que Pashinyan, em seu desespero para ir para o oeste, traiu o povo de Nagorno-Karabakh. E atualmente ele está traindo o povo da Armênia, na verdade. Você pode explicar a motivação que você vê por trás disso? Então, por que um líder nacional realmente abriria mão disso? Porque, os Estados-nação têm um histórico muito ruim de abrir mão de reivindicações sobre território. E ele abriu mão disso, sabe? Porque eu acho, Pascal, que ele está trabalhando para outra pessoa. Não há outra explicação que eu possa dar para isso. Acho que ele está sob a influência de certas forças que querem que a Armênia basicamente se enfraqueça para enfraquecer a Rússia e realmente enfraquecer o Irã e a infraestrutura de segurança da região. É isso que eu acredito, porque não há outra explicação racional para isso. Por que você abandonaria seus próprios compatriotas? Por que você abriria mão da segurança deles? Por que você os trairia? Como isso enfraquece a Rússia, se a Armênia basicamente desistir da reivindicação sobre Nagorno-Karabakh? Como isso tem um efeito negativo na Rússia? Porque o que acontece é que quanto mais fraca a Armênia se torna no Cáucaso, especialmente com a perda de Nagorno-Karabakh, mais fraca também se torna a posição de influência da Rússia e do Irã. Enquanto isso, a posição da Turquia e da OTAN começa a se fortalecer. E é isso que estamos vendo. A OTAN e a Turquia estão em ascensão.
Além disso, Israel está se envolvendo porque quer usar o Azerbaijão contra o Irã. O irredentismo azeri contra o norte do Irã, com o chamado movimento do Azerbaijão do Sul, visando reivindicar o Tabriz Peace como parte do edifício desse tipo. Então há todos esses tipos de atores lá. Mas a ideia é que se a Armênia for enfraquecida, basicamente a influência da Rússia e do Irã será enfraquecida porque a posição da Turquia se tornará mais forte, certo? E é por isso que a maioria dos armênios, na verdade a maior parte da sociedade, não gosta de Pashinyan. Seus números nas pesquisas agora estão em níveis historicamente baixos. Para colocar em perspectiva, e isso é algo com que Lasha pode realmente se identificar. A Armênia agora está na mesma posição que a Geórgia estava nos anos seguintes à guerra de 2008, quando Saakashvili ainda estava no poder, certo? Ele estava explodindo monumentos soviéticos na Geórgia. Ele estava tentando criar uma nova cidade na fronteira com a Abkhazia. Todas essas ideias meio loucas. E então, eventualmente, Bidzina Ivanishvili, quero dizer, não parecia que a oposição georgiana seria capaz de se unir. E então, finalmente, em outubro de 2011, acredito, Ivanishvili entrou na disputa e formou a Coalizão Sonho Georgiano, que na época era uma verdadeira coalizão, porque você tinha desde a Lasânia, que era muito pró-OTAN, até nacionalistas ortodoxos georgianos. Todos queriam se afastar do UNM, então quem pôde basicamente decidiu esculpir seu espaço político sob o campo de Ivanishvili. Mas então, eventualmente, eles foram meio que dispensados e se dissiparam. Mas agora ele tem esse núcleo, um núcleo muito firme, aliás, na forma do GD, que ele conseguiu basicamente manter esse equilíbrio na frente da política externa. E na verdade, não só isso. Mais importante, ele conseguiu expandir esse núcleo, porque antes eles tinham esse núcleo e estavam contando com pessoas como você sabe, como eu disse, a Lasânia, Kida Shelley, esse tipo de pessoas. E agora, de repente, agora você tem, sabe, Kobakidze, você tem Garibashvili, você tem esses caras, sabe, tem esse tipo de núcleo que está se tornando cada vez mais forte, na verdade. E a maioria dos georgianos entende que este é o único caminho a seguir para buscar uma política pró-Geórgia. Não ser pró-Ocidente ou pró-Leste, mas pró-você. Isso é o mais importante. Então, temos essa situação onde no Cáucaso do Sul, assim como em muitos lugares do continente euroasiático, temos comunidades multiétnicas, multilingües e multirreligiosas que vivem em terrenos relativamente pequenos, lado a lado. Os conflitos que ainda estamos vendo, Azerbaijão, Armênia, Nagorno-Karabakh, dentro da Geórgia, com Abkhazia e Ossétia, eram esses conflitos menos pronunciados durante os tempos soviéticos. O fato de haver estados soberanos tornou isso mais intenso? Ou isso sempre existiu, e simplesmente não lemos muito sobre isso nos livros didáticos? Bem, a história padrão é que a delimitação das fronteiras sob a União Soviética, particularmente a política regional de Stalin, está se desenrolando. Isso começou a acontecer após o colapso da União Soviética, com todas as regiões separatistas surgindo e se transformando nesses pontos de tensão. Mas você sabe, como Pietro apontou, vivemos com abecásios e ossetas do Sul por centenas de anos. Eles fazem parte do território georgiano propriamente dito. Culturalmente, sempre estivemos na mesma página e próximos, mas você sabe, isso é especificamente, eu diria, um território politicamente motivado. Movimentos separatistas politicamente motivados que começaram no final dos anos 80 e realmente começaram a explodir no início dos anos 90. E então, você sabe, o nacionalismo georgiano sob Gamsakhurdia não ajudou. Claro, as coisas poderiam ter sido tratadas melhor, mas foi uma combinação de falha na diplomacia, falha na comunicação, por assim dizer, e então a mão da Rússia nisso.
and then Russia's hand in it, I think it's undeniable. Acho que é inegável. Mais importante em termos das relações da Geórgia e da região com o Ocidente, acho que a Rússia, desde o primeiro dia, tinha medo de que essas regiões fossem usadas para enfraquecer ainda mais o que surgiu após o colapso da União Soviética, ou seja, a Federação Russa. Acho que a guerra na Chechênia também tem uma conexão com isso. Putin não queria apenas Yeltsin. Putin, todos nós lembramos. Em primeiro lugar, esse argumento de que a Rússia está mais fraca agora porque está ocupada com a Ucrânia, ou que as repúblicas da Ásia Central, sim, claro. Relativamente falando, as repúblicas da Ásia Central estão indo bem, muito melhor. A era da subjugação soviética acabou, mas não se engane, a Rússia voltará se for necessário. Assim como você sabe, alguém estava dizendo, você sabe, lá vai a Armênia. Você sabe, agora a Armênia vai ser meio que arrancada pelo Ocidente. Este é o tipo de retórica que estamos vendo porque a Rússia está muito distraída na Ucrânia e foi uma guerra tola, e as jogadas de poder regionais da Rússia foram reduzidas, as opções. Nada poderia estar mais longe da verdade. A Rússia é muito mais poderosa agora. Eu sempre volto às brutais guerras chechenas nos anos 90. A Rússia conseguiu subjugar essa região mesmo quando estava em baixa, ou assim o Ocidente pensa. Você sabe, e mesmo com alguns dos projetos geopolíticos, geoeconômicos que Shevardnadze conseguiu implementar de forma muito astuta com o Azerbaijão, a Rússia concordou com o BTC e você sabe, com todos aqueles oleodutos fundamentais, oleodutos de conectividade-chave. Mas isso realmente não aconteceu. Destrua a Rússia. Eles realmente não transformaram a Rússia em algum tipo de potência de segunda categoria na região. A Rússia é o que sempre foi. Ela fará grandes esforços para garantir que nenhuma estrutura de segurança ou bloco entre na parte vulnerável, por assim dizer, o Cáucaso do Sul. E então, desde, não sei, o Mar de Barents até o Mar Cáspio, nenhuma aliança militar ocidental, historicamente falando, entra na disputa ou se aproxima da fronteira russa. A Ucrânia é um exemplo clássico disso. Então acho que o argumento ou a ideia de que a Rússia é fraca é tola. Você não pode... Espero que Pashinyan não esteja sucumbindo a esse mito. Ele é inteligente demais para isso. Isso é apenas algo para mostrar, sabe? Eles ainda estão na CSTO, correto? Sim, eles estão. Eles ainda fazem parte da CSTO. Uma coisa que quero dizer, só quero acrescentar sobre isso, é que a região do Cáucaso está intrinsecamente ligada à arquitetura de segurança da Rússia. Quero dizer, primeiro, você tem que pensar, gostemos ou não. Por quê? Quero dizer, bem, antes de tudo, veja, o que é a Rússia na maior parte? É principalmente terra plana. É principalmente estepe. Então, ter uma fronteira firmemente delineada ao sul, nesta região montanhosa, é muito útil para você, certo? E quando a Rússia entrou pela primeira vez no Cáucaso, quero dizer, de forma séria, podemos dizer em 1801, com a anexação da Geórgia Oriental, Kartli-Kakheti, uma vez que conseguiram essa posse e tinham a única estrada, a estrada militar georgiana conectavam Kartli-Kakheti, a principal questão passou a ser como podemos proteger essa posse. Então isso realmente colocou a Rússia em uma posição onde eles estavam quase como, especialmente quando olhamos para pessoas como Tsitsianov, que ele próprio era georgiano, a ideia era quase como a reunião das terras georgianas sob o domínio russo. Então, na verdade, de certa forma, isso facilitou realmente também a unificação da Geórgia em alguns aspectos. E esse é outro ponto que eu queria acrescentar, que na União Soviética, e muitas pessoas não entendem isso no Ocidente, a União Soviética, de certa forma, entende essas países bads, ela. Como a Geórgia, quero dizer, especialmente quando a Geórgia entrou pela primeira vez no Império Russo, lá tínhamos o Principado de Mingrélia. Você tinha, sabe, eu não sei, Gúria, você tinha essas diferentes, sabe, entidades. A Adjária fazia parte do Império Otomano. Como eu disse, a Kartli-Kakheti. E mesmo antes disso havia Kartli-Kakheti. Eles tiveram que se unir.
Então tudo era uma colcha de retalhos. E mesmo com os armênios, você tinha como o Melikdon de Syunik, o Melikdon de Artsakh ou Hamza, sabe? Tudo era tão fragmentado. E realmente a Rússia meio que permitiu que esses países em primeiro lugar se consolidassem. E vemos que, com o domínio soviético ou a administração soviética, também foi bastante importante para armênios e georgianos, porque reconectou a Armênia e a Geórgia à Europa. Armênia e Geórgia eram países situados entre o sul da Europa e o Oriente Próximo ao longo de toda a sua história. Isso é um fato geográfico, certo? Historicamente, de um lado você tinha o mundo greco-romano e do outro a Pérsia. Com o tempo, essa conexão com o mundo greco-romano foi mais ou menos perdida para a Armênia e a Geórgia. No entanto, a Rússia conectou a Armênia e a Geórgia mais proximamente à Europa de várias maneiras. Então, quando olhamos, por exemplo, para a Primeira República da Geórgia de 1918, olhamos para Noé e Jordânia. E eu realmente sinto isso. Sim, eles receberam sua educação, por assim dizer, em Varsóvia, na Polônia. E a Polônia, na época, fazia parte do Império Russo. Então, porque a Rússia tinha essa conexão com a Europa, isso permitiu que georgianos e armênios, especialmente quando olhamos para o século XIX, com o surgimento dos movimentos nacionais, ideologias nacionais, também socialismo, liberalismo, essas diferentes ideias chegando, ideias do iluminismo, que em muitos aspectos a Rússia forneceu a janela para a Europa para armênios e georgianos. Sabe, você poderia argumentar que mesmo antes disso, a Geórgia, em termos idealistas, meio que em termos metafísicos, se quiser, sempre quis se tornar, desde os tempos da Grécia Antiga, parte do Ocidente. Mas rapidamente aqui eu só queria dizer, até que ponto, quero dizer, a Geórgia sempre foi basicamente vista pelo Império Russo como o quê? Como um espaço geopolítico contra, digamos, o Império Otomano. Quero dizer, Orlando Figes tem um excelente livro sobre a Guerra da Crimeia, e ele alude a isso, certo? Onde todo esse espaço sempre foi usado entre o Oriente e o Ocidente. A ideia inteira de Lord Palmerston de meio que vir, ele nem nos chamaria de georgianos. Ele diria os povos caucasianos, certo? Do Azerbaijão à Armênia até a Geórgia. The Caucasian peoples, right, from Azerbaijan to Armenia to Georgia. So he was looking at this space as Então ele estava olhando para esse espaço como uma plataforma, como um trampolim, para você sabe, enfraquecer e desestabilizar a Rússia. E no início do século XX, por exemplo, a Guerra Russo-Japonesa de 1905, todos sabemos que Dashnaks, nacionalistas georgianos e nacionalistas azerbaijanos, estavam lutando contra o Império Russo, alinhando-se com o Japão, o distante Japão. Agora o Japão tinha seus próprios cálculos. Mas você sabe, é engraçado como a história meio que se repete, usando o Cáucaso do Sul, usando essas três repúblicas para alcançar seus objetivos. Porque a Rússia sofreu enormemente após a derrota para o Japão e sua perda de prestígio. Então eles não conseguiram meio que finalizar isso. E foi o Japão, em combinação com as potências ocidentais, novamente usando esse espaço geopolítico. E a gente se pergunta o que a Geórgia estava fazendo ao se alinhar com o Japão. Mas então havia essas relações militares clandestinas. Posso me lembrar de todos os generais japoneses e da versão japonesa da época dos oficiais da CIA que estavam trabalhando com georgianos, armênios e azerbaijanos para derrubar o czar. E, no entanto, de alguma forma, a Ucrânia sempre conseguia decifrar o código e revelar essas conspirações contra o Império Tsarista. Então veja, eu não iria tão longe, mas os padrões do que está acontecendo hoje e como o Cáucaso do Sul ainda é visto como uma região para manter algum tipo de resistência ou revolução perpétua, se preferir. A Rússia ainda está sendo utilizada. E também é utilizado especialmente, quero dizer, porque há também essa conexão ou associação de resistência contra a Rússia com o Cáucaso do Norte, com os povos islâmicos, certo? Eles voltam para uma espécie de, voltamos para a história de, voltamos para a Chechênia, sim. Voltamos para a Chechênia, e na verdade no Ocidente isso é romantizado. É até orientalizado, podemos dizer,
que o nobre selvagem contra a Rússia diabólica, por assim dizer, ou a Rússia expansionista. Mas na verdade eles estavam usando esses povos. Eles queriam usar esses povos contra a Rússia. Não tinha nada a ver com qualquer tipo de sentimento genuíno de apoio aos caucasianos do norte, armênios, georgianos ou azerbaijanos. A ideia era usar esses povos e essa região contra a Rússia, infelizmente. Então sim, não, quero dizer absolutamente, absolutamente. Quando olhamos para essa história, e também novamente, você pode ver por que a Rússia presta tanta atenção a toda essa região. Quero dizer, sim, sim. E também o aspecto geográfico, porque mesmo quando olhamos para toda a história da Rússia e da Turquia se confrontando sobre, você sabe, basicamente a Armênia turca no século XIX, houve várias guerras travadas por isso. Você também poderia ler isso como uma forma, novamente, de a Rússia tentar assegurar suas posses no Cáucaso. E a central, é claro, sendo Tiflis, onde basicamente a ideia era fortalecer a segurança da Geórgia e fortalecer a segurança do Cáucaso, fortalecendo efetivamente sua posição na Armênia turca. Porque, novamente, esse é um planalto, o planalto armênio. É uma barreira natural. Mesmo voltando profundamente na história, a rainha Tamar entendeu isso porque foi ela quem colocou os Zakarians no trono. Ela apoiou a restauração da Armênia Bagratuni no Planalto Armênio. Isso foi, novamente, para for a segurança da Geórgia em relação aos próprios problemas de segurança. Então, sim. Quero dizer, nesse sentido, as três nações do Cáucaso do Sul têm uma dificuldade extrema, porque os vizinhos das três são os grandes, certo? Você tem a Turquia, tem o Irã, tem a Rússia, e todos eles são, no mínimo, desconfiados uns dos outros. Eu meio que contestaria um pouco sobre a Rússia e o Irã, porque a Rússia e o Irã parecem ter chegado, como sabemos, a um entendimento, certo? Há muito mais diálogo entre a Rússia e o Irã agora, especialmente com este tratado que foi assinado em janeiro entre o presidente Raisi e o presidente Putin, certo? É um símbolo de onde as relações russo-iranianas chegaram, como elas evoluíram em comparação com o que existia antes. Quero dizer, temos, novamente, voltando profundamente na história, as guerras russo-persas que foram travadas sobre esses mesmos lugares, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, ou a República do Azerbaijão versus o norte do Irã, Azerbaijão iraniano. Mas toda essa história que Rússia e Irã enfrentaram um com o outro, agora eles estão chegando cada vez mais a um entendimento, a mais confiança. É a tal ponto que quando você olha para o tratado, a Rússia coloca uma ênfase muito forte na ideia de que não apoiará movimentos separatistas no território iraniano. É quase como uma forma de reconhecer. Sabe de uma coisa, nós erramos com você no passado ao apoiar, digamos, uma República do Azerbaijão em 46, em suas províncias do norte, ou a República Curda de Mahabad. E agora, você sabe, entendemos onde estão seus pontos sensíveis e vamos trabalhar com você e acomodá-lo e também defenderemos sua integridade territorial. E a mesma coisa, o Irã tem essa obrigação semelhante com a Rússia, porque, novamente, como mencionei anteriormente em outra entrevista, você olha para o que Kaja Kallas está dizendo, vamos dividir a Rússia, vamos dividi-los em diferentes repúblicas, certo? O que é realmente uma ideia ridícula. Falar sobre uma catástrofe para a segurança eurasiana. Mas essa ideia ainda é, você sabe, muito reconfortante para a Rússia receber do Irã. A ideia de que vamos apoiá-lo em sua integridade territorial também, contra esse tipo de esforço ocidental para balcanizar seu país. Quanto à Turquia, ela persegue seus próprios interesses, mas também é membro da OTAN. Portanto, sua capacidade de ser verdadeiramente livre em termos de determinar seu caminho de política externa é um tanto questionável. Muitas vezes, está aliada aos interesses da OTAN. Seus interesses muitas vezes rimam com os da OTAN. Então, a Turquia é uma força em que você realmente não pode confiar.
Como vimos na Síria, como vimos em Artsakh, como vimos repetidamente, a Turquia infelizmente não tem sido muito confiável. Quero dizer, do ponto de vista russo, você pode usar a Turquia de forma oportunista para seus próprios fins. Mas com esse ato de equilíbrio, você acha que Erdogan se saiu bem? Acho que ele se saiu bem. Acho que ele faria melhor em levar mais em conta, digamos, os interesses russos e iranianos. Acho que, infelizmente, novamente, como já disse nesse podcast, Erdogan, falando do ponto de vista russo, se você for esperto, trabalhará conosco. Você verá para onde o mundo está indo. Está indo em direção ao mundo multipolar. Sabe, por que você prestaria apenas um serviço de fachada a Zelensky, certo? Ou sabe, talvez ajudar a Ucrânia de maneiras meio dissimuladas, ou talvez minar a soberania da Síria. Mas numa isso, Guamemswolfa subtarikia. Faz isso. Solicitou o status de parceria no BRICS. E, na verdade, a Rússia ajudou a conseguir isso. Quero dizer, de certa forma, a Turquia joga em ambos os campos e usa oportunisticamente a mão que considera melhor, o que não é uma coisa legal de se fazer. Não é uma coisa confiável de se fazer, mas funciona para a Turquia, não é? Sim, e na verdade, pode-se dizer que nesse aspecto, a Turquia persegue seus interesses nacionais muito melhor do que Pashinyan na Armênia. Porque Pashinyan abertamente, você sabe, indo contra os interesses nacionais. E não é como se as pessoas na Armênia não vissem isso, ou não entendessem isso. Elas entendem que há oposição a isso, mas ainda não se consolidou em um movimento unificado, certo? Novamente, como eu digo, é como onde a Geórgia estava, você sabe, nos últimos anos do governo de Saakashvili, por assim dizer, pouco antes de Bidzina entrar. Uma região, independentemente da interferência ocidental, está se resolvendo. Deixe-me fazer uma pergunta rápida ao Pietro. O acordo de Xuxa e toda essa conexão do mundo turco, para onde você acha que isso levará a Turquia e o Azerbaijão? Há uma conexão israelense ali, mas acho que é um pouco diferente, mas principalmente uma espécie de Ásia Central, Turquia e Azerbaijão. Acho que a Turquia tem essas aspirações. Ela quer ser uma potência pan-turca, quer exercer sua influência, quer, você sabe, meio que entrar na Ásia Central. Claro, também se alinha com os interesses ocidentais. Você sabe, quando vemos essa ideia de um gasoduto Transcáspio para o Turcomenistão, pelo menos isso é proposto. Isso é o que eles querem. Eles querem entrar na Ásia Central. Você vê isso com a atividade de ONGs turcas na Ásia Central. Mas, ao mesmo tempo, acho que a capacidade da Turquia de realmente influenciar a Ásia Central é um tanto limitada, porque os governos da Ásia Central, desses países, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, sabe, são muito mais equilibrados do que, digamos, Baku. Você sabe, eles entendem que temos que trabalhar com a Rússia e o Irã. Na verdade, gostamos das nossas relações com a Rússia. Não queremos balançar o barco. Também estamos entre a Rússia e a China, então a China é muito importante para nós. Não podemos simplesmente romper com esses países. E você sabe, não somos o tipo de países que são hipernacionalistas, especialmente quando você olha para um país como, por exemplo, o Uzbequistão, que é muito multiétnico. E então eu acho que, no final das contas, essa estratégia só vai até certo ponto para essa ideia de criar esse tipo de cinturão pan-turco. Além disso, a Rússia e o Irã, como vemos com seu acordo, deixaram muito claro que não tolerarão esse tipo de ideias. E especialmente quando olhamos para a posição iraniana sobre Syunik, Zangezur, essa região no sul da Armênia, e também você sabe a posição da Rússia, que basicamente é a mesma do Irã, embora eles sejam menos vocais sobre isso. Mas eles deixaram muito claro que não vão permitir que, você sabe, o Azerbaijão simplesmente, tome essa região, sabe? Então, sim, a Turquia tem essa aspiração, mas acho que descobrirá que sua capacidade de fazer isso é limitada. E além disso, também é preciso pensar
que para a própria Turquia eles estão sobrecarregados. Então sim, eles têm a aspiração de ir até a Ásia Central. Mas veja, eles acabaram de fragmentar um estado ao sul deles. E agora eles têm que reconstruir a Síria. Esse é o problema deles agora. Essa é a questão deles agora, de repente. Além disso, eles ainda estão se recuperando do terremoto. Além disso, como eu disse anteriormente neste podcast, 25 a 30% da população deles é curda. Então eles têm grandes problemas, e eles têm problemas econômicos. Não é como se tudo fosse perfeito para a Turquia. Então a ideia de que, e na verdade, é realmente louco, porque se você pensa que eles podem, se eles têm essa visão de meio que esculpir um império na Ásia Central pós-soviética em meio a todos os outros problemas que eles têm, isso é um caso clássico de prioridades equivocadas, certo? Quero dizer, se você é um turco, acho que é mais retórica do que política pragmática. Acho que Erdogan entende isso muito bem. E, obviamente, a Rússia e a Turquia estarão constantemente se equilibrando uma contra a outra. Então, Pascal. Pascal? Quero te fazer uma pergunta, mas é meio injusta porque quero te perguntar sobre o Azerbaijão. E não temos um colega do Azerbaijão para opinar. Mas estou correto em minha intuição de que o coringa das 3 nações do Cáucaso é o Azerbaijão? Porque, por um lado, parece ter aspirações territoriais maiores, talvez às custas ou em detrimento da Armênia. Por outro lado, como você disse, até no Irã, há algumas reivindicações que o Azerbaijão tem, e essas podem ser alimentadas. não apenas o Irã e a Armênia. Quero dizer, as reivindicações do Azerbaijão são tais, e estamos falando a propósito. Então sim, quando você olha para os 3 países do Cáucaso, pode ver o irredentismo que emerge de certos setores da sociedade, certo? Você vê algumas pessoas na Geórgia que olham para o mapa da Geórgia da rainha Tamar, a Grande Geórgia. Os armênios olham para Tigranes, o Grande, ou olham para a Armênia Ocidental e esse tipo de coisa. Mas essas não são articuladas como reivindicações oficiais sobre os territórios dos estados vizinhos. A grande diferença com o Azerbaijão é que eles estão realmente fazendo reivindicações sobre estados vizinhos. Então, eles afirmam, você sabe, Aliyev fala sobre o Azerbaijão Ocidental. Ele está realmente falando sobre toda a República da Armênia, que seria, em sua visão, o que ele imagina. Toda a República da Armênia desprovida de armênios. E também a reivindicação de todo o norte do Irã, que seria chamado de Azerbaijão do Sul. É assim que eles chamam o Azerbaijão do Sul. E até agora, você ouve mais recentemente na mídia do Azerbaijão reivindicações a partes do sul do Daguestão, sabe? A cidade de Derbent, como Azerbaijão do Norte. Então é por isso que é realmente o elemento imprevisível, porque a Armênia e a Geórgia não têm esse tipo de desígnios irredentistas sobre estados vizinhos. Mesmo quando olhamos para o caso de Nagorno-Karabakh, tudo se resumia à autodeterminação dos armênios de Karabakh que a Armênia estava apoiando. A Armênia não estava nesse conflito em Nagorno-Karabakh, nem apoiava os armênios de Karabakh para tomar território do Azerbaijão. O que estamos vendo de Baku agora é quase como algo que veríamos, digamos, do Japão imperial. Queremos este território, queremos aquele território e temos um grande exército. Então, quem vai nos parar? Devemos simplesmente entrar e tomar o que quisermos. Quero dizer, quando falamos sobre o fator imprevisível, isso realmente é o fator imprevisível. Lasha, como você interpreta seu vizinho oriental? Bem, as políticas regionais da Geórgia sempre foram, você sabe, sem guerra com os vizinhos, neutralidade. Basicamente, o conflito da Geórgia, os problemas da Geórgia sempre foram dentro da própria Geórgia, Ossétia do Sul, Abecásia, infelizmente. O que Pietro acabou de mencionar, você sabe, foram alguns dos erros que aconteceram dentro da Geórgia. As melhorias nesses erros
são que agora, você sabe, criar uma espécie de Abkhazia soberana ou Ossétia do Sul soberana dentro do território georgiano, dentro da própria Geórgia. Acho que esse seria o caminho a seguir em termos de maximizar as chances para quaisquer negociações futuras. E eu acho, Pietro, também em termos de Nagorno-Karabakh, acho que você mencionou isso, correto? Se não me engano, essa ideia de permitir algum tipo de status autônomo. Mas sabe, acho que deve haver uma compreensão de que esses conflitos separatistas existem e podem ser fomentados a qualquer momento. A Rússia está sempre presente, mas a única maneira de mitigar ou equilibrar isso é descobrir internamente como queremos lidar com os movimentos separatistas dentro do país, sabe, dentro da própria Geórgia, e descobrir como, em vez dessa abordagem nacionalista e redentista, encontrar uma maneira de reincorporá-los tanto sociopsicologicamente quanto geopoliticamente e trabalhar com eles. Porque eu acho que, no final das contas, isso é tolice. Não acho que seja um conflito étnico. Isso não é o ódio que vimos em outras partes do mundo, de uma nação contra outra minoria étnica, ou você sabe, contra outra. Isso é, você sabe, acredito fortemente que é muito motivado politicamente e pode ser resolvido politicamente. Exceto no caso do Azerbaijão e da Armênia, que foi resolvido, você sabe, pelo poder militar. Também quero acrescentar outra coisa, que é que a Geórgia não tinha de fazer isso com a Abkhazia, a Ossétia do Sul. E mesmo que tivesse, eu... Uma coisa que quero apenas dizer sobre tudo isso é que quando falamos sobre esses conflitos, Nagorno-Karabakh, Abkhazia, Ossétia do Sul, também precisamos considerar a agência das pessoas que vivem lá. Porque se elas sentem que estão sendo discriminadas ou que o governo central está sendo chauvinista com elas, vão ter problemas. Por isso, a abordagem, especialmente quando olhamos para Ivanishvili, de ter um diálogo com essas pessoas, especialmente no caso da Abkhazia e da Ossétia do Sul, é incrivelmente importante. Sabe, entender que você tem agência, que não vemos você apenas como agentes russos, que precisamos de você. Entendemos que você tem algumas preocupações, extremamente importante, para dizer o mínimo, e que devemos ter um diálogo sobre isso. No caso do Azerbaijão, infelizmente, essa política não foi seguida. Agora, a grande questão é que armênios e azerbaijanos, como povos, realmente, posso dizer por experiência, eles definitivamente podem se dar bem. Suas culturas são muito próximas. No nível pessoal, não há problema real entre armênios e azerbaijanos. Eles podem conversar normalmente e interagir normalmente uns com os outros. O maior problema é quando você tem um governo como o de Baku, com Aliyev, onde ele está constantemente promovendo o ódio contra os armênios em sua sociedade, para fazer as pessoas odiarem os armênios. Chegou até um ponto em que havia uma jovem que estava nesse fórum de diálogo com armênios. Ela era azerbaijana. E ela estava dizendo como, você sabe, no Azerbaijão, por causa da propaganda, odiávamos tanto que eu até comecei a não gostar de mim mesma. Sabe, eu odiava tanto os armênios que até comecei a não gostar de mim mesma. Então, esse tipo de ódio, o nível de ódio étnico que Aliyev está promovendo contra os armênios, é realmente perigoso e desestabilizador para a região. Não há para onde ir. Então agora, podemos dizer que do ponto de vista deles, eles acham que o poder militar resolveu o problema. Mas a longo prazo, não acho que o uso do poder militar ou o patrocínio do nacionalismo chauvinista seja uma solução para qualquer um desses problemas na região. Porque, novamente, eles precisam ser tratados com muita sensibilidade. E Vidzina entende isso na Geórgia. Você não pode seguir essa linha de Gamsakur Dia, de Geórgia para os georgianos e blá blá blá. Isso nunca termina bem. E também, mesmo para a Geórgia, além da Abkhazia e da Ossétia do Sul, olhe para a guerra civil na Geórgia nos anos 90. Quero dizer, a Geórgia teve uma história dolorosa na era pós-soviética. E, portanto, você tem que ser muito sensível em geral ao lidar com essas questões.
Você não pode promover irredentismo territorial contra seus vizinhos. Você não pode promover chauvinismo étnico. Você tem que encontrar maneiras de viver com seus vizinhos. Você tem que dizer, sabe, armênios e azerbaijanos, estamos aqui juntos há séculos e certamente podemos nos dar bem. Mas o problema é que o diálogo entre as sociedades, que é tão necessário para a paz, é interrompido quando você tem um governo que está constantemente dizendo: queremos acabar com vocês, queremos expulsá-los, que vocês são terríveis, esse tipo de coisa. Quando você está falando sobre as pessoas, que vocês são monstros ou algo assim, então é um problema. Quando você tem Aliyev, o que ele faz é ir, por exemplo, para Nakhchivan, que é um enclave na fronteira com o Irã, e ele envia o exército para lá com marretas para destruir um cemitério armênio medieval. Basicamente, pegar marretas e transformar esses monumentos medievais, esses kashkars, essas cruzes de pedra armênias, em pó. These Khachkars, these Armenian stone crosses, to dust. Right? It reminds me of the quote of Heine. Isso me lembra da citação de Heine. Você sabe, onde se queimam livros, acabarão por queimar pessoas. E a propósito, houve um autor azerbaijano que realmente estava tentando pedir paz com os armênios e seus livros foram queimados em Baku. Então esse tipo de nível de ódio étnico, quero dizer, não é nem algo que é artificialmente promovido por este governo por razões políticas, mas não vai ser de forma alguma uma força estabilizadora para a região. Só vai promover instabilidade e apenas vai promover mais problemas para todos, eu acho. Estamos nos aproximando da marca de 1 hora e gostaria de perguntar a cada um de vocês, em 1 minuto, quais são os próximos eventos no calendário ou desenvolvimentos que vocês estão observando que terão impacto na região. Talvez desta vez, Lasha primeiro e depois Pietro para a última palavra. Bem, é sempre difícil prever essas coisas, mas eu diria que a Geórgia continuará com mais do mesmo em termos de política regional. A estabilidade é extremamente importante. Acho que a Geórgia terá que manter sua posição dual. Seu curso pró-Ocidente está em sua Constituição. Você não pode simplesmente se desviar disso. Mas tem que priorizar a segurança. Terá que priorizar projetos geoeconômicos, basicamente para ganhar dinheiro, e tem que sobreviver contra a Rússia. Tem que cuidar de suas próprias vulnerabilidades. A política como antes simplesmente não é sustentável para a Geórgia. Então você tem que encontrar um terreno comum com Moscou, por mais que muitas pessoas odeiem essa possibilidade, porque essa é a única opção para sobreviver como Estado. Se alguém pensa que a Rússia não vai reinvadir a Geórgia, ou não vai usar as tropas já existentes que tem lá para dividir completamente aquele país, está completamente enganado. E subestimar o que Pashinyan, eu acho, está fazendo, espero que ele não esteja. Mas você sabe que de repente agora a Rússia, você sabe, o Ocidente está vindo em seu socorro. Esse é outro tipo de padrão de, você sabe, retorno ou armando mais uma armadilha. E eu acho que o povo armênio e Pashinyan são inteligentes demais para cair nisso. Mas geopoliticamente falando, novamente, isso seria um suicídio se alguém pensar que a Rússia hesitará em invadir ou, você sabe, parar esse processo, você sabe, usando seu poder militar. Só porque está ocupada na Ucrânia, sem mencionar o fato de que já venceu na Ucrânia. E então, com Trump, agora eles estão basicamente dividindo o mundo. Parece que nem mesmo a União Europeia está na mesa de negociações. Mas sim, então para a região, acho que para a Geórgia, eu os encorajaria a continuar a política de estabilidade e pragmatismo em relação à Rússia, enquanto mantém, de certa forma, filosoficamente, se quiser, uma perspectiva de longo prazo que seja pró-Ocidente. E acho que essa política dupla é bastante possível, sem escolher um ou outro, ou se destruir no processo. Pietro, quais você acha que serão as questões mais impactantes que surgirão
ou aparecerão no calendário que podem afetar a região nos próximos meses e anos? Bem, eu acho que a grande questão, quero dizer, se olharmos para a Armênia, são as eleições de 2026 na Armênia, onde basicamente será um referendo sobre Pashinyan. E também é preciso pensar que agora vemos grandes mudanças geopolíticas acontecendo entre Moscou e Washington. Também vemos os europeus, como eu digo, os eurocratas, meio que deixados de lado. Além disso, a ajuda de ONGs está desaparecendo. Vemos, especialmente com a USAID e todas essas organizações, o que eu chamo de ONGniks na Armênia, basicamente implorando por doações para apoiar seus meios. Isso vai ter um impacto certamente em Pashinyan, e já está tendo um impacto, posso dizer. Mas a outra coisa é, em geral, eu diria que não é necessariamente... Quero corrigir ligeiramente algo que Lasha disse, que não deveria ser necessariamente sobre sobreviver contra a Rússia, mas sobreviver com a Rússia, porque a Rússia vai ser seu vizinho. A Rússia sempre estará lá. E não só isso, podemos também dizer para a Armênia e a Geórgia, cultural e historicamente, que elas se beneficiaram enormemente por estarem associadas à Rússia. Quero dizer, pense não apenas na conexão com a Europa, mas pense na exposição à grande literatura russa. Tolstói, Dostoiévski, Chekhov, Pushkin, todos esses escritores Lermontov. Isso é todo um legado de estar conectado com a Rússia. A conexão entre os movimentos revolucionários georgiano e armênio e o movimento revolucionário democrático russo no século XIX faz parte dessa história muito interconectada entre esses países. Então acho que não se trata de uma questão de, digamos, Rússia versus Ocidente, ou o menor dos dois males. Na verdade é muito benéfico. Além disso, você tem que considerar algo assim. Quando olhamos para os tempos soviéticos, a Armênia e a Geórgia são países pequenos e ganharam mais exposição ao serem associadas à Rússia. Pegue a indústria cinematográfica georgiana, por exemplo. Você tem o filme Arrependimento, de Tengiz Abuladze, um filme georgiano muito famoso e bonito. Foi comercializado no Ocidente como um filme russo, mas ganhou mais exposição. As pessoas passaram a aprender mais sobre a Geórgia. Onde fica esse país? Elas não sabiam nada sobre ele antes. E o mesmo pode ser dito sobre o cinema armênio. O cinema armênio e georgiano foram impulsionados para a fama internacional através da influência da URSS. Há tanta conexão positiva com a Rússia. A Rússia realmente amplifica esses países. Ela melhora esses países, certo? E, francamente, a Armênia e a Geórgia melhoram a Rússia. Se você for a São Petersburgo e andar pela cidade, verá restaurantes georgianos por toda parte. São Petersburgo não seria a mesma sem todos esses maravilhosos restaurantes georgianos e armênios. Eu gostaria que o multiculturalismo e o soft power pudessem resolver todos os nossos problemas. Infelizmente, esse não é o caso. Acho que Pietro concordará comigo que sabe equilibrar, voltar à geopolítica, voltar à realpolitik é o caminho para se salvar. Mas se Kinkali fosse criar paz entre a Rússia e a Geórgia, seríamos os melhores amigos. E enquanto culturalmente falando, é claro, assim como com a Armênia, ou Azerbaijão, ou a Rússia, todos nós nos demos bem. Eu acho que é a feiura do nosso poder. E é aqui que toda essa sobrevivência como Estado, eu acho, entra. Porque a Geórgia, o que a Geórgia tem feito no início dos anos 90, eles simplesmente têm vivido nesse mundo idealista de fantasia. E isso tem sido muito prejudicial para ela. Mas é. E eu acho que os armênios deveriam aprender em geral com o que aconteceu na Geórgia. O povo armênio, francamente, deveria ter aprendido ao observar os eventos na Geórgia. Eles já deveriam saber qual é o melhor caminho. Então agora, se antes, digamos, Bidzina estava seguindo as dicas de Serge na Armênia, agora os armênios terão que seguir as dicas de Bidzina. É assim que funciona. Podemos dizer que esse é o círculo de choque do Cáucaso. Mas isso também é um clássico para todo o continente eurasiático. Quero dizer,
Os suíços e os austríacos constantemente se inspiram uns nos outros. Os suíços foram neutralizados em Viena, e então, 150 anos depois, os austríacos disseram, ok, vamos adotar a neutralidade como a Suíça. Estamos constantemente brincando com ideias e conceitos de um para o outro. Então, a melhor coisa que podemos fazer é aprender com nossos vizinhos e depois adaptá-los às nossas situações. Parece-me que é o Ocidente coletivo que não conseguiu aprender com o que a geopolítica do Cáucaso do Sul e das áreas circundantes ao redor do coração da Eurásia pode oferecer. Mas você sabe, veremos. O tempo dirá. E também uma falta de sensibilidade em relação à história, às tradições, à cultura. Isso também é visto de forma muito clara. Quero dizer, olhamos para, tipo, você sabe, uma von der Leyen, ou Borrell, ou qualquer uma dessas pessoas, a atitude deles em relação, você sabe, à cultura tradicional da Armênia e da Geórgia, o lugar da igreja armênia, da igreja georgiana. Quero dizer, apenas uma insensibilidade em relação a esse passado, sabe? Absolutamente. Certo. Mas sensibilidade e mais humildade são necessárias para aprender a lidar com isso. E mais diálogo, mais diálogo, mais diálogo. Absolutamente. Como eu disse, não é impossível para, digamos, armênios e georgianos. Quero dizer, bem, certamente armênios e georgianos têm relações bastante boas agora. Mas, você sabe, digamos, entre armênios e azerbaijanos, o diálogo entre armênios e azerbaijanos é certamente o melhor caminho a seguir. O diálogo é importante. É a melhor opção. E eu adoro diálogo, por isso faremos isso novamente. E gostaria de agradecer aos meus colegas Lasha Kazhradze nos Estados e Pietro Shakarian na Rússia. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, Itfrikes. Prazer em conhecê-lo também. Merci, tchau, Didi Madloba. Didi Madloba, merci, tchau. Awam, tchau, Tubrinhu, tchau. Thank you. Bye-bye.